Olha, uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostra que 4 em cada 10 brasileiros sofrem com colesterol alto. Os dados são preocupantes e chamam a nossa atenção para esse problema. Nessa segunda-feira, por exemplo, foi o Dia Nacional do Controle e Prevenção do Colesterol, enfatizando aí a conscientização e a importância de cuidar bem da nossa saúde. Por isso, agora nós vamos conversar com a doutora Sueli Vieiras, que é cardiologista, para explicar melhor para a gente esse assunto. Boa noite, doutora Sueli. Muito obrigada pela gentileza de atender nosso convite. Seja bem-vinda. É um prazer, obrigado pelo convite, né? Bom, primeiramente, você falou muito correto, né? Assim, dia 8 foi o dia de prevenção, né, de combate ao colesterol. E o colesterol não é uma gordura ruim, ela só passa a ser ruim quando ela é produzida em excesso, né? Geralmente a gente precisa dessa gordura para produzir energia, né? Para garantir o funcionamento do nosso organismo. Mas realmente 40% da população brasileira tem o colesterol acima do que é recomendado. Qual é a diferença, doutora Sueli, entre o colesterol bom e o colesterol ruim? Quais são as taxas que a gente deve ficar de olho, deve ficar preocupado? Tem algum sintoma que chame a nossa atenção, diz, eu tenho que ir fazer um exame porque eu estou com o colesterol alterado? Não, ela é totalmente assintomática, né? Você só vai perceber que o colesterol vai lhe trazer algum risco quando você já desenvolveu a doença cardiovascular. E isso que é o grande problema que a gente enfrenta. Os níveis de colesterol, normalmente, você encontra o nível de colesterol total até 190 miligramas por decilitro, é o considerado normal. O colesterol bom tem que ser acima de 40, é o contrário. Quanto mais alto, mais garantia de prevenção contra o AVC, contra o infarto. E o LDL, que é o que a gente calcula, e o não HDL, que é o dosado, tem valores diferentes, que vai variar dependendo do risco que você tem, das doenças associadas que você tem, e aí a gente calcula qual é o nível adequado. Mas o ótimo para uma pessoa sem risco é que o LDL seja menor que 100 e o não HDL seja menor que 130. Qual que é a diferença, né? Quando a molécula de colesterol ela é quebrada em algumas partes, como o colesterol bom, que é o HDL, o ruim, os quilomicros e o próprio triglicérides, né? Que a gente chama que é o primo do colesterol. Na verdade, ele vem da quebra da molécula do colesterol. O colesterol bom tem uma função. Ele pega toda a gordura que a gente não precisa, de todo o colesterol em excesso, e ele elimina isso da nossa circulação. Já o colesterol ruim, ele faz justamente o contrário. Ele pega todo o colesterol que ele puder e vai levar para os vasos, principalmente os vasos coronarianos, e aí eles podem provocar uma placa, e com isso, com o passar dos anos, como é uma doença crônica, vai causar uma obstrução que pode levar ao infarto do miocárdio ou ao AVC. O que a gente faz de errado, doutora Sueli, no nosso dia a dia, que tende a alterar esses níveis aí do colesterol? É a comida em excesso, né? Geralmente é o tipo de alimento que a gente consome errado. Por exemplo, quem não gosta de uma feijoada, de repente uma linguiça, todos nós gostamos, mas todos os dias não dá. Tem que ser uma coisa bem mais ponderada que a gente vai ter que começar a consumir, né? Então, assim, isso é perfeito, né? O que ela está fazendo é totalmente o errado, né? E se ela faz isso todo dia, né, com o passar do tempo, vai acumular nas coronárias. O tabagismo, responsável por 33% do infarto por si só. Bebida alcoólica também vai causar aumento de calorias. Nossa, esse daqui é de chorar. Doutora Sueli, aí a gente fica preocupado, enquanto mãe também, com as nossas crianças, que adoram a guloseima, que adoram uma pizza. Todo mundo gosta, né? Principalmente as crianças.
elas também podem ter esse prejuízo no organismo de ter alterações no Muito, colesterol? muito, né? Por exemplo, no começo da profissão, eu tinha uma criança de 4 anos que eu atendia e ela tinha 420 de colesterol, Meu quando o normal Deus! é 190. E nós não temos grandes drogas para as crianças abaixo de 10 anos, né? Então, assim, o problema não é o 420 daquele momento, mas com o passar do tempo, essa criança com certeza vai ter problemas cardiovasculares. Nós temos a obesidade infantil, que está sendo tão discutida atualmente, e o Brasil está sendo em disparado, né? A falta de prevenção nas nossas crianças. Isso é bem documentado, que a gente vai dizendo, não, só hoje tudo bem, ele é magrinho, mas aí um dia você acorda e fala assim, não, ele está com excesso de peso, não quer fazer exercício, é muito mais fácil comer um hambúrguer, né? Então, isso vai trazer um prejuízo a ele, à sua saúde, você vai perceber que ele vai ficar mais lento, que ele vai ter menos energia para fazer todas as suas atividades, porque o colesterol é bom, mas não em excesso. Aquele exame de sangue que o hemograma, que a gente faz tradicionalmente nos nossos check-ups anuais, ele é suficiente para a gente identificar como é que estão aí essas taxas, se estão alteradas ou não, ou precisa de um exame mais sofisticado? Não, o hemograma é muito mais para ver infecção, anemia, algumas doenças do sangue. Para a gente ver o perfil de colesterol, a gente tem o que a gente chama de lipidograma, que é dosar o colesterol bom e o ruim, e o triglicérides. Aí, dosando, que não precisa mais ser em jejum, você pode dosar isso assim, sem jejum, e se vê alguma normalidade, aí pedir para que o paciente vá e colete em 12 horas de jejum. A gente já tem umas taxas diferenciais para o paciente que não coleta em jejum e ver como está esse nível. Vendo esse nível, juntando com todos os fatores de risco que esse paciente pode apresentar, hipertensão, né, diabetes, obesidade, sedentarismo, você vai estipular um nível de colesterol adequado para esse paciente. A gente popularmente tem aí umas receitas caseiras para melhorar o colesterol, para baixar os níveis, mistura de laranja com beterraba, aquelas misturinhas que a gente faz. Com berinjela. Berinjela, desculpe. Exatamente. Imagina! Isso Não, isso aí tem vários tem artigos alguma científicos. influência de fato ou não? A gente pode conseguir reduzir o colesterol com essas receitinhas? Pode, e temos vários artigos científicos, isso é provado cientificamente que funciona e diminui realmente o colesterol. O problema é o paciente produzir, né, e ter que consumir todos os dias. E tem que lembrar que a laranja também é calórica, então você não pode tomar todos os dias. Então é um dia sim, um dia não. Tem que ser uma quantidade pequena. O melhor é atividade física, né, para combater o colesterol. O melhor anti-inflamatório natural é o exercício. E uma alimentação equilibrada, mais regrada, né? Sem dúvida, né? Sozinho o exercício não vai conseguir. Há uma dieta mais equilibrada. Você não precisa excluir tudo, né? O seu hambúrguer tá guardado, a sua pizza, mas só que você não pode consumir toda semana, né? Se você está com excesso de peso, tem que reduzir isso. Se você está um pouco mais liberado para conseguir comer, ok, vai consumindo, mas veja, tem que dosar, tem que fazer o check-up, né? Você tem que dosar esses níveis. Alguns pacientes dosam uma vez por ano, outros dosam a cada 6 meses, e tem aqueles que a cada 3 meses tem que dosar, dependendo do risco cardiovascular que ele apresenta, que ele possui, que ele herdou muitas vezes, né? A questão do colesterol, ele altera desde as crianças até, não tem uma idade assim para ter essa alteração, mas ele é mais preocupante nas pessoas mais idosas, com mais idade ou não? Sim, porque você acaba tendo outros fatores, né, de risco envolvido. Por exemplo, na quinta, sexta década, começam os níveis de pressão a subir. Aí você coloca junto o diabetes, que também pode aparecer. Aí vem o paciente que não pratica atividade física, porque ele está mais lentificado, e aí a gente vai juntando o paciente que já fuma há muitos anos,
Tudo isso vai somando, e aí a gente vai estabelecer o risco global desse paciente de ter uma doença cardiovascular. A gente também apresenta uma forma de hipercolesterolemia familiar. O paciente já nasce com isso. E aí a gente tem drogas até específicas e um tratamento mais rigoroso para esse tipo de paciente. Quer dizer, se na minha família, minha mãe, meu pai tem essa alteração já, muito provavelmente se eu não me cuidar, eu vou ter. Você vai apresentar, com certeza. Espero que não. É bem complicado, né, doutora? O segredo de tudo é a questão do equilíbrio, né? Manter o equilíbrio na alimentação, fazer a prática de uma atividade física. Eu acredito que, não sou especialista no assunto, mas eu acho que pode ser aquela atividade moderada, até 30 minutos de uma caminhadinha já adianta bastante, né? 30 minutos, 3 vezes por semana é o mínimo que a cardiologia precisa. Para emagrecer, não, você precisa um pouco mais. Mas para movimentar o coração, já é o suficiente. Mas é claro que tem pacientes que, por exemplo, faz muita atividade física e mesmo assim tem um colesterol elevado. Esse é o de fator genético, né? E aí entra uma medicação no tratamento? Hoje nós tentamos evitar ao máximo, né, as medicações. Como eu te disse, nós vamos ter que avaliar esse paciente e decidir junto com ele qual vai ser o melhor tratamento. O que a gente sempre recomenda é mudança de hábito de vida. Se fuma, pare de fumar. Se é estressado, vamos desestressar. Se você não está dormindo direito, vamos melhorar isso. Está comendo mal? Vamos adotar uma dieta mais adequada. E para isso que tem nutricionista, né? Para direcionar essa sua alimentação. Às vezes você nem percebe que aquela bolachinha, a pipoca é tão rica em colesterol. Então é por isso que é importante um especialista te auxiliar. Se você for ver, o que é mais difícil hoje em dia não é ganhar doença, é ganhar saúde. Saúde é uma das coisas mais ricas e mais difíceis da gente conquistar nesse mundo tão atribulado que a gente tem visto por aí. É verdade, viu? Todo mundo reclama, diz que não tem tempo, precisa arrumar um tempo. E a gente, na realidade, tenta fazer, né, esse tempo da atividade física e tentar se organizar no nosso dia a dia. Mas que é complicado, viu, doutora? Não é fácil. Eu vou lhe dizer que eu tenho uma vida atribulada, mas, 9 horas da noite vou fazer ginástica. É assim Opa, que funciona, né? Olha aí. Vamos seguir o exemplo aí da doutora Sueli, que é pra gente manter a vida saudável. E com certeza dorme bem melhor, né, doutora? Nossa, muito. É outra disposição. Obrigada, a gente adorou nosso papo aqui, as dicas que a senhora deu para os nossos telespectadores, para se preocupar, viu? Ficar de olho aí na questão do colesterol, qualquer alteração, a gente já acende aí a luzinha amarela, que é para viver mais, ter mais saúde, né? Procurar uma orientação médica. Queria agradecer. Viver com qualidade, né? Sim, Viver claro. com qualidade. É verdade. Queria agradecer sua participação e lhe desejar uma ótima noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos vocês.